Quero convidar você para abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Eu li uma poesia, aliás, uma poesia que eu conheço há muito tempo, de Carlos Drummond de Andrade. E Carlos Drummond de Andrade escreveu essa poesia mais ou menos lá por 1930, mais ou menos, se eu não me engano, foi publicada em 1930, uma poesia muito conhecida, na qual ele recebeu muitas críticas na época, que ele disse assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. No meio do caminho tem um altar no meio do caminho. Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, guardando no coração toda a atenção para a palavra do Senhor. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Senhor, hoje à noite nós chegamos neste lugar com o nosso coração do jeito que ele está, que o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos aqui hoje à noite, conhece o meu inclusive. O Senhor sabe o que está acontecendo dentro de nós, na nossa alma, até as coisas que nós mesmos desconhecemos de nós, tu bem sabes, Senhor. E eu quero pedir que neste momento o teu Espírito Santo esteja soprando em nosso coração tua palavra, e esteja soprando em nossa alma tua palavra, para produzir em nosso confronto refrigério, transformação, Senhor. Eu oro para que neste momento não haja nenhum sofisma nos impedindo de compreender a tua Escritura. Senhor, eu suplico a Ti neste momento, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala comigo, fala com os meus irmãos, que enquanto, Senhor, esta palavra estiver sendo ministrada, o coração dos meus irmãos seja ministrado e o meu também, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, porque eu creio que o Senhor quer falar com a Tua igreja e quer falar com o Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Você quer ouvir o Senhor? Amém. Amém. Eu sei que o Senhor quer falar com você. Quando eu falei hoje à noite sobre o caminho, sobre a pedra no meio do caminho de Carlos Drummond, na verdade, há muitos anos eu li essa poesia e nunca mais eu me esqueci, principalmente desta parte que ele repete muito. No meio do caminho é uma pedra no meio do caminho, e me lembro disso muitas vezes quando eu passo por dificuldades na vida. Que nós encontramos no nosso caminho muitas vezes pedras que a gente precisa aprender a trabalhar com elas. Existem até algumas dinâmicas, não é, que se faz, perguntando: se você encontra uma pedra no meio do caminho, o que é que você faz com ela? Alguns dizem passo por cima, outros dizem eu uso para edificar uma construção, outros dizem eu sento nela para descansar. Ou seja, existem muitas respostas quando nós encontramos uma pedra no meio do caminho. Embora quando nós estamos no asfalto com um carro a 100 por hora, nós não gostamos muito de encontrar uma pedra no meio do caminho. Mas hoje à noite, como eu disse no começo, eu quero compartilhar com vocês
a respeito do altar no meio do caminho. O texto que nós lemos hoje à noite, amados, é um texto bem conhecido. Eu sei que os irmãos já ouviram falar sobre ele, certamente já até ouviram pregações a respeito desse texto. E esse texto, ele dá para nós uma ordem muito importante a respeito de nosso relacionamento com os nossos irmãos, ao ponto que o texto diz para nós que se formos perante o altar para levarmos a nossa oferta e nos lembrarmos que temos alguma coisa contra o nosso irmão, que nós devemos deixar a nossa oferta no altar, ir reconciliar com os nossos irmãos e depois voltar para apresentar a nossa oferta no altar. E nós temos na nossa mente um pouco automatizada a ideia de que todas as vezes que se refere a esse texto, está querendo se dizer que se você tem um especial para apresentar ao Senhor, se você tem uma música para apresentar ao Senhor no altar do Senhor, se você tem uma oferta em dinheiro para apresentar ao Senhor, e você vai apresentar esta oferta ao Senhor e se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, então você apresenta antes de apresentar essa oferta, você vai, retorna, conserta, acerta com o seu irmão, depois você vem e acerta, entrega a sua oferta. Obrigado, querido. Aí você vem e apresenta. Então, essa ideia de que a oferta dita aqui, ela está relacionada com os nossos afazeres, com aquilo que apresentamos ao Senhor, eu não vou dizer que ela está, digamos, errada, não vou dizer que ela não deve ser observada, mas o que eu quero dizer é que Jesus não estava pensando nisso quando falou isso aqui. Quando Jesus escreve, aliás, quando Jesus diz isso que Mateus escreve, ele estava indo para muito além disso, ele estava indo para muito distante dessa ideia que nós temos de apresentarmos nós mesmos alguma coisa para Deus. A profundidade desse texto está para muito além do que simplesmente daquilo que nós trazemos para ofertar ou entregar ao Senhor, porque isso está ligado diretamente com o sonho de Deus, com o propósito eterno de Deus, que é ter uma grande família e ter um povo seu, exclusivo seu, zeloso seu, um povo que se ama, um povo que expressa a sua vontade, um povo que vive a imagem e semelhança dele aqui com realidade. Ontem à noite eu falei aqui com a juventude sobre o sonho de Deus, sobre esse propósito eterno de Deus, que é ter um povo seu, exclusivo seu. Então, quando Jesus fala essa mensagem aqui, e Mateus escreve, ele estava querendo ir para muito além disso, porque ele chega até mesmo a chamar para si naquela hora o Velho Testamento. Ele chega a citar o Velho Testamento. Ele diz: olha, vocês ouviram que os antigos disseram, não matarás. Isso é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Jesus cita isso, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. E aí ele continua dizendo, até que ele chega neste ponto, quando ele vai falar sobre esse altar, sobre entregar esta oferta, e chegar ali, se lembrar que tem alguma coisa contra um irmão, ou contra alguns irmãos. Então, antes de você entregar a oferta, você deixa a oferta no altar, você volta e faz o acerto, e então, dali então, você apresenta a sua oferta e segue o caminho em frente. Mas antes de nós continuarmos, nós precisamos entender algumas coisas que vocês estão vendo aqui. Essa é a figura do tabernáculo de Moisés, que Deus mesmo disse para Moisés como ele deveria fazer, e Deus mesmo mostrou para Moisés como deveria ser construído aquele tabernáculo. Nós não vamos fazer um estudo sobre o tabernáculo, vamos só esclarecer algumas coisas. Quando o templo foi construído, apesar da proporção ser muito maior, o modelo foi semelhante. A ordem das coisas foi mantida, a ordem dos utensílios foi mantida. Ou seja, a proporção do templo é muitas vezes maior que o tabernáculo, mas os ensinos do tabernáculo é o mesmo do templo.
Então nós temos ali esta figura. Então tem a figura da esquerda que mostra o tabernáculo fechado, e tem essa da direita que está mostrando ele sem a parte de cima, que é para a gente ter a visão da parte de dentro. Esse tabernáculo, segundo a ordem que Deus deu para Moisés, eles tinham três portas. Foi dito que deveria ser as 3 portas, ou seja, a primeira porta, que na esquerda aqui está com aquele manto meio azul marinho ali, era a primeira porta, onde entrava para o pátio, e ali estava o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Esse altar era onde o indivíduo, onde o judeu chegava, trazia a sua oferta, ele apresentava a sua oferta no altar, e o sacerdote então pegava o sangue daquela ovelha, e ele com o seu polegar colocava as digitais nas pontas do altar, e o resto do sangue escorria para a base do altar. Isso quer dizer o seguinte: conforme Levíticos mostra essa parte, diz que a pessoa que estava em pecado trazia a sua oferta, ou uma cabra ou um cordeiro, ele então levava até o altar, e ele colocava sobre o altar aquela ovelha, e ele então colocava a sua mão, uma de suas mãos, sobre a cabeça daquela ovelha, e com a outra ele segurava um grande facão. E com aquele grande facão ele confessava o seu pecado a Deus, e logo em seguida ele sangrava aquele cordeiro que morria ali no altar, sem fazer barulho, sem se desesperar, enquanto o sangue era colhido para fazer a expiação do pecado. Esse cordeiro, ele, apesar de ser algo muito forte, eu quando penso nisso, é algo muito chocante ver a morte desse cordeiro. Não é porque Deus tinha prazer na morte de animais, era uma escola, era um ensino para que os judeus aprendessem que um inocente morreria para que o pecado fosse perdoado. O sacrifício daquela ovelha era temporário, porque todos os anos tinha que ser repetido isso para ser perdoado o pecado constante dos humanos. Até que Jesus então vai à cruz, e de uma vez por todas o sacrifício é consumado, ele consuma na cruz, para que nunca mais seja necessário a morte de um outro inocente para o perdão do pecado. E nesse caso João confirma quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o indivíduo chegava até aquele altar, passando pela primeira porta, e depois apresentava a sua oferta, e a sua oferta era usada pelo sacerdote para marcar os cantos do altar, e depois derramar o resto do sangue na base do altar, e dependendo da situação, o sangue era aspergido naquela primeira cortina, naquela segunda porta que entra para dentro do templo. Ou seja, havia um processo feito aqui, que isso ia, na medida das comemorações de Israel, isso ia entrando porta dentro, ou seja, era primeiro no altar, que passando pela porta do pátio, depois a segunda porta, onde o sacerdote entrava 2 vezes por dia, todos os dias, para fazer a expiação de pecado do povo, e depois na terceira porta, ele entrava no santo lugar, no santíssimo lugar, onde entrava somente uma vez por ano, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote. Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, primeira porta, entrava para o altar do sacrifício. Depois o sacerdote marcava o altar com as digitais e com o sangue da oferta do indivíduo, e ou então aspergia sobre a primeira cortina, e sobre a segunda porta, quer dizer, e depois entrava para o terceiro microfone. E depois entrava para a terceira porta. Ou seja, era uma sequência. No altar podia-se entrar todos os dias, quantas pessoas fossem necessárias, e oferecer quantos sacrifícios fossem necessários. Depois o sacerdote 2 vezes por dia, no horário marcado,
demarcado, entrava no lugar santo, e depois, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o holocausto, o sacrifício por todo o povo. E lá no Santo dos Santos era onde se revelava a glória de Deus, ou a Shekinah, onde Deus se revelava visivelmente de uma maneira gloriosa, com uma fumaça, com um brilho, com uma glória extraordinária, que nós chamamos, que os judeus chamaram em hebraico de Shekinah. Temos 3 portas. Em João 10, Jesus disse: eu sou a porta. Amém. Quem entrar por mim sairá e encontrará alimento. Amém. Eu sou a porta. Essas 3 portas, cada uma delas tinha um nome dado pelos judeus. A primeira porta significava porta do caminho. A segunda porta significava porta da verdade. E a terceira porta significava porta da vida. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, querido, para nós compreendermos que o Velho Testamento, a velha aliança, está apontando para Jesus e está declarando a evidência total da salvação plena e total em Jesus. Agora, eu não vou falar do restante, talvez no final da mensagem eu volte de novo, mas eu quero me ater agora sobre o altar que está no caminho. No meio do caminho há um altar. Há um altar no meio do caminho. Muito bem. Amados, quando nós olhamos para esta figura que nós estamos vendo aqui atrás, que vai ficar aqui para a gente poder memorizar, nós estamos entendendo que, como Jesus disse, eu sou a porta, e como nós entendemos que Jesus diz, como que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que cada cordeiro que foi sacrificado nesse altar, cada cordeiro em toda a história que foi sacrificado na velha aliança, no Velho Testamento, está simbolizando Jesus. Então nós vamos entender o que Jesus está querendo dizer quando ele diz para nós: se nós chegarmos perante o altar, ao apresentarmos a nossa oferta e descobrirmos que temos alguma coisa contra o nosso irmão, ou o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, devemos deixar a nossa oferta ali, ir lá, acertar com o nosso irmão, voltar e apresentar a nossa oferta para que ela possa ser aceita ao Senhor. Isso quer dizer o seguinte: que a porta da redenção estimula e depende da nossa comunhão. Amém. Vou repetir isso. A porta da redenção trabalha com a ideia da nossa comunhão. Por isso que quando vamos participar da ceia, nós ficamos muito fazendo uma avaliação de conduta. Se eu brinquei com a esposa, se eu não brinquei, se eu brinquei eu não tomo ceia, e se eu fiz alguma coisa não muito honesta na semana, se eu fiz eu não tomo ceia, se foi a semana da declaração do imposto de renda, então eu não tomo ceia. Ficamos fazendo uma avaliação de conduta dessa maneira, enquanto nós tínhamos que fazer uma avaliação muito maior a nível de comunhão e de relacionamento livre e aberto com os nossos irmãos, de maneira plena e total dessa maneira. Em Mateus capítulo 18, no verso 23, se você quiser abrir e acompanhar, eu não vou ler, vou só contar a história. Jesus conta uma parábola a respeito do credor incompassível. Ele chama a atenção para um homem que era rico, senhor, rei, que marca um dia para fazer um acordo e acertar as contas com seus devedores. E ele manda chamar o primeiro, e o primeiro entra. A Bíblia diz que o primeiro devia 10.000 talentos de ouro. Muita coisa, muita coisa. E ele chega
E o Senhor diz: olha, chegou a hora do nosso acerto, nós temos agora que acertar. E a lei dizia que quando o devedor não podia pagar no tempo certo, ele deveria ser vendido, sua família deveria ser vendida, suas filhas deveriam ser vendidas, todos os seus bens eram vendidos, tudo era leiloado, tudo era vendido, inclusive seus familiares, a esposa, os filhos, para poder pagar a dívida, e o próprio credor podia ficar com a família toda, como empregados, como servos, até o ano do jubileu, onde todos eram libertos novamente, mas eles deveriam ficar ali para poder pagar a dívida. E aquele homem que devia 10.000 talentos disse: ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho como pagar, eu não estou em condições de pagar, eu não posso pagar nesta hora, se compadece de mim, porque um dia te pagarei, quando eu puder eu pago, devo não nego, mas pago quando eu puder, me perdoa. E o Senhor se comoveu e disse: filho, pode ir para casa tranquilo, você está perdoado, pode ir tranquilo, vai em paz, não precisa vender teus bens, pode continuar com a tua esposa, pode continuar com os teus filhos, vai tocando a tua vida, continua em frente, porque você está livre agora, pode ir. Só que Jesus conta que nesta parábola, esse homem saiu, e não muito distante dali, encontrou um outro, que devia para ele, muitas vezes menos, devia 100 denários. Eu não sei qual que é a proporção aqui, mas eu sei que a diferença era muito grande. Devia para ele 100 denários. Ele chegou e disse: olha, eu quero receber. E o camarada fez a mesma coisa: me perdoa, eu não tenho como pagar, eu estou em dificuldade, eu estou em crise financeira, eu não tenho como pagar, me perdoa, me dá mais um tempo. E ele disse: não, você não tem mais tempo, você já teve todo o tempo necessário, não tem mais tempo. E chamou então os guardas, chamou os soldados e o mandou prender, até que ele pudesse pagar toda a dívida. Parece pensão alimentícia, né? Então vai preso até pagar tudo. E aí o Senhor fica sabendo disso, alguém vem conta o que aconteceu, ele manda chamar então aquele outro servo e diz: olha, o que eu fiz para você, você deveria ter feito para o outro. O que eu fiz para você, você deveria ter passado à frente. Essa generosidade que eu te fiz, você deveria ter comunicado ela a outro, ter passado ela para frente. Devia de ser generoso com os outros, como eu sou generoso com você. Assim como eu perdoei uma dívida muito maior sua, você pode perdoar a dívida muito menor do outro. E diz então que o Senhor mandou prender aquele camarada agora, como justiça, para que ele aprendesse a repartir generosidade. Em Lucas capítulo 6, versos 41 e 42, Jesus novamente fala sobre o julgarmos uns aos outros, e aqui nesse verso especificamente ele diz: por que você vê o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu próprio? Por que você percebe o defeito do outro, mas não percebe os teus? Por que você vê a dívida do outro, mas não vê o quanto você deve ao Pai? Logo, o que o Senhor Jesus está nos chamando aqui é para esse encontro de comunhão, de uma liberdade plena daquilo que recebemos do Pai, para podermos transmitir à frente, para podermos levar à frente, para podermos glorificar o Pai aonde nós estamos vivendo. Ontem à noite eu estava dizendo aqui com os jovens sobre o sonho de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o propósito eterno de Deus, que Ele sempre quis ter um povo seu, exclusivo, zeloso, gente dele, que parece com Ele. Eu repito isso, eu tenho repetido isso praticamente em quase todas as mensagens que eu prego, falando sobre isso. Deus quer um povo exclusivo seu, gente sua, que parece com Ele, que tem a imagem dele, amor dele, generosidade dele, graça dele dali para frente. Por isso que quando nós chegamos nesse ponto do que Jesus está dizendo sobre o altar, Ele está mostrando para nós dessa importância da comunhão. Você quer ver uma coisa? Olha só, quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo,
afirmando para nós: se você tem alguma coisa contra o irmão, se você não está conseguindo se relacionar, se há alguma coisa aí que está travando isso, deixa no altar a tua oferta, vai lá, acerta com ele. Depois de acertar com ele, você vem e apresenta a tua oferta. Por quê? Porque se isso não acontecer, o sonho de Deus está ameaçado. Se isso não acontecer, o propósito eterno de Deus está ameaçado. Por quê? Porque no propósito eterno de Deus está incluído um povo que o próprio apóstolo Pedro chamou de raça eleita, de geração santa. Está incluído um povo que se relaciona entre si com liberdade, um povo que, segundo o ensino de Jesus, é mandado amar até o inimigo, até o adversário, quanto mais os irmãos. João chega ao ponto de dizer que se eu não amo o irmão que eu vejo, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo? Como eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus, se eu não consigo ter um relacionamento com os meus irmãos? Ou que pelo menos não estou fazendo um esforço do máximo possível da minha parte para restaurar este relacionamento? É bem verdade que às vezes não depende de mim. É bem verdade que às vezes eu quero ter a comunhão, às vezes eu já considerei tudo perdido, eu já considerei tudo perdoado, eu já considerei tudo para trás e quero a comunhão totalmente restaurada, mas o outro não quer. E quando o outro não quer, eu não posso obrigá-lo a querer. O que eu posso fazer é esperar que chegue o dia onde ele volta e ele diz: a partir de agora eu quero também entrar nesse propósito de Deus, entrar nessa comunhão de Deus, entrar nesse relacionamento com Deus, entrar nesse triângulo amoroso com Deus, eu, você e Deus, e ali nós vivemos esse relacionamento completamente livre. Mas como disse Paulo, se depender de vós, tenha paz com todos. A gente aprendeu na vida que perdoar é algo muito difícil. E a gente enfiou isso na cabeça, que perdoar é algo difícil. De maneira que, quando a gente tem que perdoar, a gente diz: é difícil. E a gente já vai pensando que é difícil, e aí é difícil mesmo. Mas quando nós aprendemos a entrar no altar e saber que não é o que está acontecendo antes do altar que está contando na vida. Não é, o importante não é o que está acontecendo antes do altar, porque a glória, a Shekinah, está na segunda porta, depois da primeira porta. A glória, a Shekinah, está do outro lado do altar. Para chegarmos na glória, na Shekinah, temos que passar pelo altar, e passar pelo altar é passar pela cruz, e passar pela cruz é ser perdido pelo sangue de Jesus, e ser perdido pelo sangue de Jesus é estar perdoado para sempre, e é ter dado um grande perdão para sempre também. Passar pelo altar é eu saber: fui perdoado. O Pai me perdoou, apagou minhas transgressões, apagou minhas dívidas, apagou o meu pecado, tirou a minha culpa, tirou a minha iniquidade. Ele me deu perdão para sempre. Estou perdoado, perdoado dos pecados do passado, perdoado dos pecados do presente, e glória a Deus, a provisão também para o perdão dos pecados do futuro, porque a provisão, a glória está do outro lado da cruz. É lá que vamos encontrar a Shekinah. Recebemos o perdão para sempre, para podermos entregar o mesmo perdão para frente. Recebemos um grande está consumado, recebemos um grande tetelestai, recebemos um grande está terminado, recebemos um grande está pago, para também darmos um grande glória, e também oferecermos um grande perdão, e também entregarmos nosso perdão a todos que necessitarem, custe-nos o que custar. Passar pelo altar é chegar na cruz. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém chega na Shekinah se não for por mim, se não for pela cruz. É o sangue de Jesus que nos coloca do outro lado do altar. Teu dízimo e a tua oferta não te coloca do outro lado do altar. Teu sacrifício de jejum e oração não te coloca do outro lado do altar. Os cânticos que cantamos não nos coloca do outro lado do altar. Orar de joelho em cima de tampa de garrafa não nos coloca do outro lado do altar. Fazer novos votos e novas promessas a Deus não nos coloca do outro lado do altar, em direção ao santo lugar e à Shekinah de Deus. Só o sangue de Jesus nos faz passar para a segunda porta. Jesus é suficiente. Só o sangue de Jesus. Agora, amados irmãos, quando nós falamos então dessa comunhão com Deus e dessa reciprocidade com os nossos irmãos, nós partimos do princípio que todos nós somos devedores a Deus. Quando eu perdoo você, eu estou partindo do princípio que eu também sou tão devedor quanto você é. Aliás, que eu sou mais devedor ainda. Quando eu passo pelo altar, mediante o sangue de Jesus, eu passo com discernimento e com a consciência de que eu e você custamos o mesmo preço, tivemos a mesma necessidade de perdão, que você pode estar devendo para mim, que você pode estar com um problema comigo, que você pode estar precisando do meu perdão, eu precisando te perdoar, mas eu também preciso desse mesmo perdão do Pai. Ou seja, como o Pai graciosamente me dá, eu distribuo. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Isso não é só para dinheiro, não. Isso não vale só para oferta, não. Isso vale para tudo que semeamos na vida, tanto de bem quanto de mal. Comunhão com Deus, e essa reciprocidade de comunhão se encontra no altar. João chega a dizer, escrevendo que Jesus, dizendo que o que Jesus afirma, dizendo: quando o Filho do Homem for levantado da terra, atrairá muitos a si. E quando Jesus sobe a cruz, ele nos une em torno dele. A cruz nos une. A cruz impede qualquer separação entre nós. É impossível eu dizer que conheço Jesus se eu não consigo olhar para vocês, olhar nos olhos de vocês e reconhecer: eu preciso de você, eu preciso do seu perdão, mesmo quando eu não acho que eu fiz alguma coisa errada, eu preciso. A comunhão dessa reciprocidade. Agora, quando nós falamos de passar pelo altar, nós estamos falando também de cura. Sabe por quê, queridos? Nós fazemos uma grande separação entre as bênçãos que recebemos de Deus, e fazemos uma separação entre salvação, cura, prosperidade, ajuda financeira, cura de doenças, problemas de família. Nós fazemos diferenças nessas coisas, mas na grande realidade, a grande verdade é que o que explica tudo isso é uma palavra chamada salvação. A palavra salvação é a mesma palavra usada para cura. Ser curado é ser salvo. Ser salvo é ser curado. Encontrar a salvação em Jesus é estar curado. Estar curado de quê? Da culpa, da condenação. Estar curado das enfermidades da alma. É óbvio que nossa alma, nós vamos adquirindo conceitos na nossa vida, que vão entrando dentro de nós, que torna até mesmo aquilo que chamamos de difícil o perdão. É por causa dos conceitos e por causa das coisas na nossa alma que perdoar livremente se torna difícil para nós. É por causa de nossa alma adoecida, é por causa da falta de cura dentro de nós, por
falta da motivação correta, por causa de um temperamento adequado, é que perdoar se torna difícil. Agora, quando nós passamos daquele altar, passamos pela cruz, nós vamos começar a experimentar a cura da nossa alma. Vamos começar a experimentar a cura do nosso temperamento. Vamos começar a experimentar a cura da nossa motivação. E é aí que entram os irmãos. Os irmãos são aqueles que Deus usará para curar você. Quando o seu relacionamento, quando a sua comunhão com os irmãos está interrompida, você pode estar perdendo uma grande chance de encontrar cura para você. Quando você não libera o perdão, quando você não dá o perdão, quando você não quer perdoar, você pode estar sendo grande prejudicado nessa história, porque você pode estar preso no altar, sem poder passar por lá e sem encontrar a cura que é provida, que Deus provê para você, porque o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da providência. Amém. Glória a Deus. Quando nós falamos então dessa cura que nós encontramos, nós estamos falando o seguinte: Deus está usando os irmãos para trabalhar em mim, como Ele também usa os irmãos para me abençoar. Eu sou um abençoado demais pelos irmãos, em todas as áreas. Eu fico bobo tem hora, Deus me surpreende. Estava em casa 2 dias antes do Natal, sem dinheiro, duro, sem dinheiro. Chega um irmão em casa, chega um irmão querido, fala: pastor, eu vim aqui porque Deus me mandou vir aqui. Glória a Deus. Aleluia. E aí conversamos, na hora de sair ele disse: olha, mas não foi para conversar isso que Deus me mandou para vir trazer isso. Eu peguei o envelope da mão dele, ele foi embora. Quando ele foi embora, eu fui contar o dinheiro, contei o dinheiro, liguei de volta para ele: tem certeza que é isso tudo? Tem certeza que o envelope está certo? Eu não sei como ele conseguiu, mas ele deixou lá R$3.000 para mim. Deus nos abençoa através dos irmãos. Nós somos abençoadores também dos irmãos. Nós somos os ajudados pelos irmãos e somos os ajudadores dos irmãos. Sabe, queridos, quando eu chego no altar e paro no altar porque alguma coisa está me impedindo, porque o meu relacionamento com os meus irmãos está me impedindo, eu estou perdendo a oportunidade de encontrar cura para a minha alma, cura para a minha vida, cura para o meu temperamento, cura para o meu relacionamento, cura para a minha vivência, cura para o meu temperamento, cura para as minhas próprias enfermidades, cura para os meus próprios problemas. Quando eu estou travado no altar, sem poder passar pela cruz, porque eu estou impedido, porque eu tenho alguma coisa contra o irmão, ou o irmão tem alguma coisa contra mim, e eu não quero acertar com ele, não quero dar o grande perdão, o grande tetelestai para ele também, eu estou sendo prejudicado. Quando chega no altar, e Jesus diz: olha, se na hora de você passar pela cruz, se na hora de passar pela redenção, se na hora de passar pelo madeiro lavrado, com pregos cravados, se na hora de passar nos pés daquele que derramou até a última gota de sangue, você descobrir que seu relacionamento está minado, que a sua comunhão está interrompida, volta correndo, vai correndo, acerta com ele, dá o grande tetelestai, dá o grande perdão, assim como você recebeu, você dá, e aí você vem e entra pelo caminho da redenção. Sabe por quê, queridos? A revelação de Deus, a Shekinah, é algo que a nossa mente não é capaz de entender. E esta é uma das razões pelas quais muitas vezes a igreja não compreende o propósito eterno de Deus, que ela está tão focada nas coisas da terra, que ela está tão focada nos problemas daqui,
que ela está tão focada nas lutas que passamos aqui, está tão focada nos problemas com os irmãos, está tão focada nas guerras entre si, está tão focada nas brigas à toa entre si, nos prejuízos que tomam consigo mesmo, estão tão focadas na prosperidade da terra, que elas não estão passando pela cruz, não estão passando por aquele que derramou o seu sangue, estão parados ali no altar, só passaram a primeira porta, estão parados ali no pátio, não conseguem entrar mais, estão perdendo a revelação dessa glória, dessa Shekinah que Deus quer revelar na sua igreja. Talvez essa seja uma das razões pelo que o poder fugiu da igreja. Talvez essa seja uma das razões que nós não vemos mais com tanta autoridade se levantar, mandar levantar paralítico e eles se levantarem. Talvez seja porque nós estamos tão preocupados com as coisas da terra que essa Shekinah não está vindo sobre nós. Talvez seja a hora da gente gritar: e capote, foi-se a glória de Israel. Talvez seja a hora da gente clamar e dizer: Senhor, restaura-me, restaura a mim, restaura os meus irmãos, restaura-nos, Senhor, e vem com a tua glória, vem com a tua Shekinah, revelar a salvação da cruz, revelar a redenção, revelar a glória do santo lugar e a Shekinah do santo dos santos. Porque lá onde está a glória, era onde estava a arca da aliança. E na arca da aliança havia como que uma base que se considerava ser o trono de Deus. Ou seja, é na Shekinah, é na glória que se prostra diante do trono. Você quer um dia chegar diante do trono do Senhor? Amém. É óbvio que haverá um dia onde todos estarão lá, todos. Bons e maus, todos terão que se dobrar. É dito que toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Aqueles que querem se dobrar, se dobrarão. Os que não querem se dobrar, se dobrarão. E todos prestaremos conta de tudo que fizemos e deixamos de fazer. Mas a realidade é que o Senhor, após o sacrifício perfeito, Ele tem vida plena para nós, porque a porta da Shekinah é a porta da vida, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Sabe, queridos, Deus quer dar sua vida. Quando Deus soprou em Adão, Ele deu o fôlego de vida para Adão, mas aquilo foi só o comecinho. Ele queria dar muito mais para Adão. Ele queria pôr dele mesmo. Ele queria apresentar vida para Adão, queria que Adão vivesse, Adão e Eva se multiplicassem, enchessem a terra, para que Ele revelasse a sua glória a todo esse planeta. Ele queria isso tudo, Ele queria dar de si, Ele queria dar vida com abundância. Ele queria que os seus filhos se amassem, fosse uma família completa, total, sem separação, sem divisão. Ele queria que o seu povo fosse povo exclusivo dele, mas o pecado impediu isso. O pecado impediu. O homem foi expulso do jardim, mas Deus não esqueceu da sua promessa. Ele disse: eu vou enviar alguém, semente da mulher. E Ele então envia Jesus para nos restaurar, para nos salvar, para nos resgatar, para nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha, presta atenção nisso. Você não passou de uma religião para outra. No altar não. No altar não. No batismo às vezes a gente só passa de uma religião para outra, mas no altar não. Na cruz a gente não passa de uma religião para outra. Na cruz a gente passa do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Na cruz somos tirados do império das trevas, transportados para um reino de amor que o Senhor quer semear no meu e no seu coração, que o Senhor quer semear na nossa vida.
que o Senhor quer semear em nós, no nosso viver, dentro de você, na sua alma. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No caminho tem uma cruz. Tem uma cruz no caminho. No meio do caminho tem uma cruz. Vamos ficar de pé. Lá no Éden, depois daquela criação fantástica, obra-prima de Deus, ter criado Adão, pois tirou Adão, de Adão tirou uma costela, fez-lhe a mulher, e a entregou a Adão, e disse a eles: se multipliquem, enchem a terra de gente como vocês, enchem a terra de amor, porque eu vou dar vida para vocês distribuírem. Vocês podem comer livremente de tudo que há no jardim, tudo é para vocês. Só tem algo que vocês não podem comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrereis. Ela está ali, não vou tirá-la dali, mas dou a vocês a liberdade para escolher. Eu podia tirá-la dali e deixar vocês sem a liberdade de escolha, mas eu resolvi que ela vai ficar ali, para que vocês possam amar, porque o amor exige liberdade de escolha. Assim como eu escolho amar vocês, vocês terão que escolher me amar. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal vai causar em vocês a morte, porque ela vai dar a vocês um conhecimento terreno, humano, maligno. Ela não dará a vocês o conhecimento que eu vou dar a vocês, como da árvore da vida, e podem viver. Mas se comerem do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Porque o alimento que eu lhes dou é alimento para a vida. O alimento do conhecimento do bem e do mal é veneno para a alma e para a morte. Passa-se algum tempo, passa-se um momento, não sei quanto tempo, horas, dias, meses, anos, não sei. A serpente, mais astuta, mais inteligente dos animais selváticos, dos répteis, é possuída por Satanás e se apresenta para ele e diz para eles, e dizem: vocês não podem comer? Puxa, tem tanta coisa boa nela, olha como ela é agradável. Deus não é tão bom como vocês estão pensando, Deus não é tão gracioso como vocês estão pensando. Ele não quer que vocês comam, porque Ele não quer que vocês sejam como Ele, rico, dono de tudo, inteligente, conhecedor de todas as coisas. Se vocês comerem, vocês serão como Ele. E daí, os humanos passaram a buscar ser como Deus, não a nível de caráter, mas a nível de grandeza. E comeram, desobedecendo, tornando-se independente de Deus. Porque o pecado dos pecados, a essência do pecado é a independência de Deus.
essa vontade louca que temos de agir de acordo com a nossa própria cabeça, de fazer o que queremos, na hora que queremos, decidir por nós mesmos, independente da vontade do Pai, é que é a desgraça do pecado. E eles comeram, e a morte entrou neles, e eles morreram. Deus aparece, Deus chega para eles, viam a face de Deus todos os dias, agora só ouviram a voz já ficaram assustados. Viam Deus face a face todos os dias, na virada do dia, agora eles mesmos confessam, quando o Senhor pergunta onde estão, eles dizem: Senhor, nós só ouvimos a tua voz e nos escondemos, porque estamos nus. Mas quem disse a vocês que vocês estão descobertos? Porque saíram da minha cobertura, porque saíram da minha graça, porque saíram da minha santidade. Ah, a mulher que tu me deste, ah, a serpente me enganou. São tantas as razões, são tantos os motivos. E aí você pode imaginar, como descreve o autor de um livro que eu li há pouco tempo, pode imaginar a tristeza de Deus, dizendo para aquele casal: vocês vão ter que sair deste paraíso. Estamos sendo expulsos, Senhor. Sim, vocês estão sendo expulsos. E um anjo com espada flamejante vem acompanhá-los até a saída e garantir que eles saiam. E a tristeza daquele casal, de cabeça baixa, cabisbaixo, por causa da independência, saindo daquele lugar, saindo daquele jardim, empurrados por um anjo de espada flamejante, entristecidos, angustiados, perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, mas levando na memória uma promessa, na memória uma promessa: haverá alguém, semente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, trazendo redenção. Saíram com a memória. E eu fico imaginando, como disse aquele autor, a tristeza do pai, vendo seus filhos cabisbaixos, saindo por fora ali, sendo expulsos por um anjo de espada flamejante, espada em fogo. E Deus, com o coração dolorido, vendo a cena daqueles dois que vão caminhando para fora de um jardim que o pai mesmo havia construído para eles, indo para fora de um jardim que o pai sonhava em desfrutar com eles e com os filhos deles, com os descendentes deles, com as crianças deles, com os outros casais depois dele, mas também com uma esperança em mente: o Cordeiro que já estava imolado, sacrificado antes da fundação do mundo. No jardim havia um casal sendo expulso. No céu havia um Deus eterno entristecido. Mas aleluia, aleluia, no caminho havia um cordeiro, no caminho havia um altar, no caminho houve uma cruz erguida para sempre, para que eu e você possamos ser irmãos. Amém.
para que eu e você sejamos iguais, para que eu e você sejamos filhos de Deus, para que eu e você experimentemos a Shekinah daquele que era, que é e que há de vir. Senhor, estamos diante de Ti esta noite, com o nosso coração do jeito que está. O Senhor sabe como está nosso coração, das marcas, das tristezas, das dificuldades. O Senhor sabe, Pai, dos corações que estão aqui hoje, que estão presos no altar, sem saber se voltam, se terminam de oferecer o sacrifício do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, se passam pelo altar. Eu oro, porque a Tua graça vem sobre nós, e no Teu trono a graça e misericórdia, no meio da Tua Shekinah, a graça e misericórdia. Senhor, cura-nos, cura o Teu povo, cura os meus irmãos, cura o nosso coração, cura o nosso corpo físico, cura a nossa alma, nosso interior, cura o nosso relacionamento, cura nossa comunhão, assim como o Senhor cura a nossa comunhão, a minha e a do Senhor e a minha. Cura a minha comunhão com os meus irmãos e dos meus irmãos com os meus irmãos. Cura, para que entre nós, Senhor, entre nós não haja falta de perdão, nem falta de graça, nem falta de misericórdia, mas que perdão, graça e misericórdia seja abundante, tanto da que vem do Senhor para nós, quanto vem de nós para os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.